E não bastasse a dengue, agora é a melioidose que preocupa as autoridades de saúde do Ceará. A Secretaria de Saúde do Estado entrou em alerta após a morte de um jovem de 14 anos na última semana por conta da doença. Saiba agora quais os sintomas da melioidose e o que fazer para evitar o contágio. O nome é difícil de pronunciar, mas a transmissão da melioidose é simples. A doença é causada por uma bactéria que vive no solo, a 1 palmo de profundidade. Quando chove, ela é arrastada pela água e acaba contaminando açudes, riachos e lagoas. Quem toma banho nesses lugares pode se contaminar. As primeiras águas, depois das primeiras chuvas, que a água lava o solo, aquela água muito barrenta que contém muita terra, muito solo, ela é uma água potencialmente contaminável. Mas não quer dizer que as pessoas que tomam banho nessas águas todas se contaminam. O que nós entendemos é que exposições muito demoradas, crianças que tomam banho em água barrenta durante muitas horas, terminam deglutindo aquela água com muita terra, e se aquela terra estiver contaminada com a bactéria, eventualmente elas vão adoecer. A doença se desenvolve rápido. O paciente pode morrer em menos de 1 semana. O diagnóstico precoce é fundamental, mas não é fácil identificar a doença. A melioidose não apresenta sinais típicos. Os sintomas são febre, dor de cabeça, moleza no corpo, secreção no nariz e dor no peito ou na barriga, semelhantes aos de outras infecções bacterianas. Toda vez que o médico estiver diante de um paciente que teve exposição em água barrenta, água que tenha ou tem exposição a algum tipo de solo que possa ter aspirado ou deglutido, e que tem um quadro infeccioso que não está bem claro para o médico que seja, deve pensar nessa possibilidade de colher culturas, e se o paciente realmente está evoluindo de maneira preocupante e para um quadro mais severo, deve iniciar o antibiótico específico. A Secretaria de Saúde do Estado não sabe por que o Ceará é o único foco da doença no Brasil, mas o coordenador de atenção à saúde acredita que o problema esteja ligado ao grande número de açudes e obras de irrigação no interior. Nos últimos anos tem se feito um esforço grande dos governos de criar barragens, açudes, o canal da integração, e de repente isso está revolvendo a terra. E essa bactéria se desenvolve no solo. Então isso ela pode ter aflorado. A Secretaria alerta para que as pessoas evitem os locais frequentados por quem já contraiu a doença. Que as pessoas evitassem tomar banho na Cachoeira do Boi Morto, na Bica do Ipu e na barragem de Guaraciaba do Norte, onde provavelmente ocorreu a contaminação. E que usem botas ou tênis quando forem para essas localidades, evitem tomar banho em águas muito lamacentas, né, ou entrar em águas lamacentas, e particularmente se procura algum serviço de saúde se aparecer febre alta e uma pneumonia repentina. E para saber mais sobre essa doença de nome estranho que matou um adolescente aqui no Ceará, vamos conversar agora com a infectologista Dione Rolim. Boa tarde. Boa tarde. Me diz uma coisa, além do Ceará, houve mais algum registro no Brasil de casos de melioidose? Apenas um único registro recentemente. Esse caso foi publicado no final do ano de 2007, que foi um registro no estado do Rio Grande do Sul. Mas a paciente provavelmente ela residia no Mato Grosso, então de possível contaminação no Mato Grosso, sem definição. Mas tem esse outro caso fora o estado do Ceará. Agora chama a atenção porque assim, é a terceira vez que a gente tem casos de melioidose aqui no Ceará, não é? Houve aqueles casos em Tejuçuoca? Como é que... Atualmente a gente tem 7 casos registrados, confirmados aqui no estado do Ceará. Foram inicialmente 4 casos no município de Tejuçuoca, foi quando foi a primeira vez que a doença foi diagnosticada aqui no Brasil. Em 2004, então, a gente teve um outro caso no município de Banabuiú, em 2005 no município de Aracoiaba. Fora esse outro caso, possivelmente um turista que esteve aqui no Ceará, esse caso foi confirmado na Holanda, de que possivelmente ele tenha também contraído a infecção aqui no estado do Ceará quando ele fez ecoturismo. Existe alguma explicação para essa concentração de casos aqui no Ceará? Olha, provavelmente deve estar mais relacionado com o fato de estar se tendo uma atenção maior para o diagnóstico, uma vigilância para a doença, pelo fato de da doença ter começado, assim, o primeiro diagnóstico ter sido aqui, isso provavelmente deixou
deixou os profissionais e os laboratórios mais alertos, e isso talvez tenha possibilitado esse maior número de casos. Mas assim, a gente ainda não pode afirmar, mas possivelmente outros estados do país pode também apresentar casos de amiloidose. Agora chama a atenção como essa doença ela mata de forma muito rápida, não é? E qual é o índice de letalidade da doença? A letalidade, porque ela tem duas formas, tem mais de uma forma de apresentação. Isso que dificulta muito o diagnóstico e a detecção precoce. Mas quando ela ocorre nas formas graves, que são as formas mais fulminantes, geralmente a letalidade costuma ser extremamente elevada. Isso acaba variando muito, digamos, na Tailândia, onde a doença é endêmica e existe um maior número de casos, a letalidade às vezes é acima de 60% a 80%. Já na Austrália, que é outro local onde ela é endêmica, por ter melhores condições de suporte ao paciente, de diagnóstico precoce, fica em torno de 23%, mas nas formas graves a letalidade pode ser extremamente elevada, e os casos que a gente teve aqui no Ceará, essa letalidade foi bem elevada. Agora é curioso isso, né? Que normalmente os casos surgem na época de chuva, é muito interessante isso. A bactéria, na verdade, ela fica no solo, e com o período das chuvas ela tende a proliferar, a multiplicar e ir para a superfície, e as pessoas, quando entram em contato, então teriam um risco maior. Então, na verdade, o risco é maior nesse período de chuvas, mas não é exclusivo também do período de chuvas. Ok, muito obrigado. Eu conversei com Dione Rolim, que é infectologista do Hospital São